Olá, espero que todos estejam bem. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos pelas visualizações dos vídeos anteriores e também pelas inscrições aí no canal e as curtidas na fanpage. Obrigado. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante. Como saber priorizar dentro das prioridades o que é prioritário. O que dentro dos nossos afazeres que a gente precisa executar e fazer, o que deve ser feito em primeiro e o que deve ser feito por último. Como eu consigo organizar tudo isso? Eu tenho algumas formas de conseguirem fazer e o que eu vou partilhar é a maneira como eu faço, tá? Então, se eu tenho alguma coisa para fazer, vou pegar o exemplo, por exemplo, de casa. Então, se eu tenho alguma coisa para fazer em casa, como eu faço? Eu separo por setor. Então, primeiro eu tenho lá as coisas para fazer no quarto, na sala, na área de lazer e no escritório. Depois que eu separei isso por setor, o que eu coloco? Eu relato ali o que eu preciso fazer em cada lugar. Depois é um outro momento. Dentro daquilo que eu relacionei para cada local, eu separo o que vem em primeiro, o que é mais útil, o que é mais necessário em primeiro lugar, para depois eu colocar as outras coisas, né? Então, assim, é uma forma como eu desenvolvo e como eu faço, a maneira de eu praticar. Então, algumas coisas, por exemplo, quando tem para fazer em casa e envolve a família, é interessante, às vezes, ter um local onde todos possam relacionar aquilo que precisa ser executado e ser feito em casa, ser consertado ou tudo mais que envolve um coletivo. Então, a gente cria uma única lista, aí todos colocam ali o seu nome, aquilo que acredita que deve ser feito. Um dia da semana, todo mundo vai sentar e vai conversar sobre aquilo que precisa ser executado, e aí todo mundo, com um bom senso, vai ser colocado o que vai ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, em todo mundo junto. É bacana fazer isso porque envolve todas as pessoas. Outras situações, outros exemplos, para que fique mais claro, qual é? De repente a gente vai fazer um almoço em casa. A gente vai convidar algumas pessoas, a gente colocou um horário para que todo mundo possa sentar ao mesmo tempo para comer. Então, se eu vou cozinhar e vou fazer algo, por exemplo, um arroz, um feijão e uma carne. Então, o que eu tenho que saber? Primeiro, eu tenho que saber que cada um tem um tempo de execução diferente um do outro, correto? Então, para que tudo possa sair ao mesmo tempo, então, primeiro eu vou colocar a carne, que eu sei que demora um pouco de tempo a mais, e depois eu coloco o feijão, e por último eu vou colocar o arroz, para que na hora que eu sair, saia ao mesmo tempo. Então, às vezes, quando a gente vai começar a fazer essa prática, e é no início, a gente vai errar e acertar, é normal, até que a gente consiga um dia conseguir fazer que tudo saia ao mesmo tempo. É algo que é gostoso, a gente se sente bem quando consegue realizar isso. Porque primeiro a gente consegue cumprir com nossos objetivos, a gente viu que a maneira como a gente pensou e raciocinou realmente, de fato, aconteceu, né? E a gente conseguiu servir tudo ao mesmo tempo. E também, qual é o propósito de tudo isso que eu estou contando e partilhando com vocês? É para que a gente possa ser cada vez mais assertivo, para que a gente possa tentar evitar algumas situações desnecessárias, né? Com qual motivo? Porque tudo isso envolve algo que chama tempo. E esse tempo que a gente tem várias coisas para fazer e executar. Então, se a gente conseguir despender melhor, saber organizar o que eu tenho que fazer, o que vem em primeiro e o que não vem, é assim, a gente vai errando, vai aprendendo, vai aprimorando, só que a gente tem que despender o nosso tempo para ver que isso é algo importante, porque isso não vai acabar. A gente vai viver e sempre vai ter coisas para a gente fazer. Então, dentro dessas coisas que a gente tem para fazer, seja em casa, no relacionamento ou no trabalho, o que, sendo tudo prioridade, mas o que é prioritário? O que deve vir em primeiro lugar? Então, se a gente parar e despender o nosso tempo para a gente poder analisar, parar, pensar nisso, de forma que a gente possa desenvolver, melhorar, evoluir, não só para nós, mas também para as outras pessoas que acabam se envolvendo.
Como, por exemplo, a gente está num relacionamento e a gente tem coisas que a gente precisa resolver. Então, a gente vai lá elencar e enumerar as coisas que precisam ser feitas. Sendo que tem coisas que ficaram para trás. Então, de repente, a gente pega e escreve num papel as coisas que a gente tem que fazer, a gente enumera, chega um dia, conversa, e a gente chega num bom senso. Porque isso daí a gente não consegue mensurar e ver uma forma como na comida. Porque é um sentimento das pessoas. Às vezes, o grau que você dá e o peso que você dá é diferente da outra pessoa. Mas se a gente tem um carinho, gosta da outra pessoa, a gente também tem que levar isso em consideração, né? Então, na hora desse debate, para saber o que a gente vai fazer primeiro, a gente tem que levar isso em conta, porque às vezes tem um outro ponto de vista da outra pessoa e, pô, legal, ele deu um ponto de vista que eu não tinha percebido, vamos colocar isso em primeiro lugar. Então, isso é bacana. Ou tem uma outra situação que a gente vai se preparar para fazer uma reunião, um encontro, um evento, tem outras pessoas que se envolvem, a gente também saber escutar o ponto de vista das outras pessoas, né? Porque às vezes eles estão envolvidos em outros processos e eles veem as coisas de uma outra maneira. Então, aquilo ali faz com que, poxa, bacana, ele me falou aquilo que eu não tinha percebido, e então realmente aquilo deve ir em primeiro lugar. É quando eu vou sentar para conversar com todas as pessoas, eu dou satisfação a elas, como eu cheguei naquilo, eu escutei tal e tal pessoa, eu vi que isso deve vir em primeiro, esse em segundo e esse em terceiro. É importante dar essa satisfação às pessoas também, né? De forma sincera. E isso faz com que a gente consiga cada vez mais ser mais assertivo nessa análise de priorizar o que é prioritário, né? Outra situação, se eu tenho que fazer alguma coisa na minha casa, por exemplo, no meu quarto, eu só tenho um tempo à noite para resolver, eu tenho que arrumar a luz que está queimada, a minha escrivaninha, o guarda-roupa e os lençóis de cama. Então, se é à noite, o primeiro que eu tenho que fazer é arrumar o quê? Arrumar a lâmpada. Segundo passo, se eu tenho algum compromisso mais à noite, eu vou arrumar meu guarda-roupa, porque se estiver desorganizado, eu não consigo saber qual roupa eu vou usar. Depois eu arrumo a minha escrivaninha, que fica próximo ali ao meu guarda-roupa, e depois eu vou arrumar os meus lençóis de cama. Então, isso tudo a gente consegue desenvolver de uma forma cada vez mais ágil, otimizando o nosso tempo, a partir do momento que a gente consegue despender o nosso tempo e ver que isso tem a sua devida importância, de priorizar o que é prioritário. A gente vai se desenvolvendo, vai aperfeiçoando, para que a gente possa servir melhor as outras pessoas que estão à nossa volta. É uma atitude realmente altruísta isso, pensar no próximo, pensar em como melhor organizar o nosso tempo, otimizando ele, sabendo elencar o que é prioridade dentro das prioridades, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, ou passando por alguma situação, ou quiser alguma ajuda, estou à disposição, né, para tentar contribuir, ajudar da melhor forma. Vocês possam aí, tanto no canal, quanto na fanpage, ou se quiser me mandar um e-mail, eu estou à disposição. Por favor, compartilhe com outras pessoas, né, para a gente poder ajudar, contribuir com o próximo. Algumas pessoas, às vezes, que você vê que tem algum tipo de dificuldade, partilhe com ela no sentido de poder contribuir e ajudar. Esse é o verdadeiro sentimento. Tá bom? Muito obrigado, uma boa semana a todos. Tchau, tchau.